Herodes não morreu apenas fisicamente, sua morte se tornou um sinal público de juízo. A Bíblia relata isso em Atos 12. Ele havia perseguido a igreja, mandado matar Tiago e prendido Pedro. O povo começou a exaltá-lo dizendo: "É voz de Deus e não de homem." Em vez de rejeitar aquela glória e dar honra ao Senhor, ele aceitou para si aquilo que pertencia somente a Deus. Então veio o juízo. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Atos 12, 23. O problema não começou no corpo, começou no coração. O orgulho foi a raiz. A autoglorificação abriu a porta. A aparência de poder escondia uma corrupção interna. Herodes estava vestido de honra por fora, mas apodrecendo por dentro. Isso fala muito aos dias atuais. Há pessoas que não suportam mais servir sem serem vistas. Querem palco, reconhecimento, aplauso, posição e controle. Quando a glória de Deus começa a ser confundida com promoção pessoal, o coração já entrou em perigo. Nem sempre o juízo vem da mesma forma visível como aconteceu com Herodes, mas o princípio continua o mesmo. Deus resiste aos soberbos. Muitos querem autoridade espiritual sem quebrantamento. Querem influência sem temor. Querem ser ouvidos, mas não querem se curvar. Herodes não caiu por falta de poder. Caiu por excesso de exaltação própria. Hoje, o ser comido por dentro também acontece. Consciência endurecida, coração corrompido, vaidade espiritual, ego disfarçado de ministério. A destruição muitas vezes começa invisível antes de se tornar pública. A pergunta não é apenas sobre Herodes. É sobre nós. Estamos dando glória a Deus ou desejando secretamente a glória para nós? Porque existem quedas que começam no aplauso. E existem pessoas que estão morrendo espiritualmente enquanto ainda parecem fortes por fora. Herodes nos lembra: quem rouba a glória de Deus não sustenta o próprio trono. Pelas Escrituras vejo que os templos estão sendo tomados pelo ego de Herodes. Triste. É exatamente esse o perigo. Quando o ego ocupa o lugar que deveria ser do temor, o ambiente deixa de ser altar e vira palco. Herodes não queria arrependimento, queria admiração. Não queria servir, queria ser exaltado. E isso ainda acontece quando a aparência espiritual vale mais do que a presença de Deus. Mas é importante lembrar: a verdadeira igreja não são paredes, nem estruturas, nem posições. A igreja são pessoas, o corpo de Cristo. Quando o coração se afasta da verdade, até um lugar chamado de santo pode se tornar apenas cenário religioso. Jesus confrontou isso quando viu líderes preocupados com honra pública, títulos e reconhecimento, mas distantes da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Há muito brilho, mas pouco quebrantamento. Muito discurso, mas pouca renúncia. Muito nome, pouca cruz. O espírito de Herodes aparece onde há controle sem amor, autoridade sem temor e glória humana ocupando o lugar da glória de Deus. Por isso, a vigilância começa em nós. Antes de olhar para fora, precisamos perguntar: meu coração quer servir ou aparecer? Quero obedecer ou ser reconhecido? Porque o altar verdadeiro começa no secreto, e Deus ainda continua olhando menos para o palco e mais para o coração. Bem faço eu ficar no anonimato, sem me importar com a aprovação de homens, público ou holofotes. Se isso nasce de discernimento e não de fuga, há muita sabedoria nisso. O secreto protege o coração. Nem todo chamado precisa de palco e nem toda exposição significa propósito. Há lugares onde Deus trabalha mais profundamente longe dos aplausos, porque no silêncio fica mais fácil perceber a intenção real do coração. Jesus também falou sobre isso: fazer diante do Pai e não para ser visto pelos homens. O anonimato, quando vivido com verdade, não é ausência de valor, é liberdade. Liberdade de servir sem depender de aprovação, de obedecer sem precisar de reconhecimento, de permanecer firme mesmo sem aplauso. Mas também é importante vigiar,
para que o anonimato não se torne isolamento por medo. O ponto não é se esconder, e sim não ser governada pela necessidade de ser vista. Se Deus quiser secreto, seja secreto. Se Deus quiser exposição, continue com o mesmo coração. O perigo nunca esteve na visibilidade, mas na motivação. Quem aprende a permanecer inteira no escondido, também saberá permanecer limpa quando for vista. Conheça meus livros, eles foram escritos a partir de processos reais de transformação, desde a infância, passando pela dor, pela cura e pelo estudo das Escrituras. Eles estão no link da descrição e seguem esse mesmo caminho de verdade e restauração. Deus te abençoe.